Hoje uma matéria do Estadão refletiu muito bem, né, a pedra no sapato que se tornou algumas ações do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, não só para o próprio Alexandre de Moraes, mas para todo o Supremo Tribunal Federal. Vários casos foram expostos e ainda serão muito discutidos, né? O fato é que o ministro Alexandre de Moraes arrumou inimigos, e inimigos poderosos, e não só aqui dentro do Brasil. Trump e Musk que o digam, né? Rumble também, próprio Glenn Greenwald, Michael Schellenberg, né? E a coisa parece que ainda vai escalar mais. A gente vai falar aqui sobre essa matéria do Estadão que realmente merece uma análise sobre esse abacaxi que o Alexandre de Moraes preparou para o Supremo Tribunal Federal. Outro ponto que a gente vai discutir também nesse editorial é a revanche, né? Sinceramente, quanto mais a esquerda tenta e esperneia, mais eles são humilhados. O caso do Frei Gilson está dando repercussão. E agora, evangélicos e católicos dão as mãos e querem retaliação contra a Left People. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e muitas outras pautas importantes nesse editorial. Então, não esqueça de se inscrever no canal, é sempre importante. Curta, compartilhe, isso dá muita força aqui para o nosso canal e bora de matéria que eu sei que você está aqui. Vamos começar com o Frei Gilson, né? Olha só, matéria no centro da política, eu sempre cito a fonte para vocês. Católicos e evangélicos se juntam em apoio a Frei Gilson. A meta agora é 2 milhões na live dele. Pessoal, para quem não conhece ainda, @Frei Gilson, o som da montanha, tá? Quem quiser, acesse o @ do Frei Gilson. Para quem acorda às 4 horas da manhã, amanhã é de lei 2 milhões de pessoas. O programa Pânico na Band, tá todo mundo falando do Frei Gilson e agora todo mundo tá querendo acordar às 4 horas da manhã para assistir a live dele. Ou seja, quanto mais a esquerda esperneia, quanto mais ela ataca o povo de Cristo, mais eles ganham força. É simples assim. Então, para quem tiver interessado, amanhã, né, tá disponível a live dele às 4 horas da manhã. É só acordar cedo e ir lá, tá? Eu vou. Espero que você vá assistir também. Vamos lá, pessoal. Vou trazer uma matéria agora para vocês, da matéria da Auriverde. Eu já tinha falado aqui para vocês da Romênia, do Calin Georgescu. O que aconteceu? O Calin Georgescu ganhou o primeiro turno das eleições na Romênia, mas ele é de direita, ou extrema direita, como a canhotada fala, né? Como a Left People diz. E aí, a Suprema Corte da Romênia cancelou as eleições. Não ganhou quem eu queria. Então vamos falar que esse cara teve a ajuda da Rússia e não vamos aceitar a eleição dele. Beleza. Aí vai ter nova eleição. Ele falou, não, mas eu vou vencer de novo. Agora, a Suprema Corte, com medo de não dar conta de segurar o cara, falou, não, você não vai concorrer. Você vai ficar inelegível. Meu amigo, o povo foi pra rua, tá gerando protesto. Segue essa matéria da Auriverde aqui, então crédito à Auriverde, sempre citando a fonte. Dá uma olhada como eles analisaram bem essa matéria aqui. Bucareste virou palco de protestos em massa e confrontos com a polícia. O motivo? A decisão das autoridades eleitorais da Romênia de proibir a candidatura do político de direita Calin Georgescu às eleições presidenciais marcadas para maio. A medida gerou revolta e acusações de ataque à democracia. Eu sou João Vitor Teófilo e neste vídeo eu te explico detalhes sobre a crise política que o país enfrenta. Georgescu, vencedor do primeiro turno das eleições em novembro do ano passado, classificou a decisão como um golpe direto no coração da democracia mundial. Ele alertou: se a democracia na Romênia cair, todo o mundo democrático cairá. O candidato também acusou a Europa de se transformar em uma ditadura e a Romênia de viver sob tirania. Os protestos ganharam força após a anulação dos resultados do primeiro turno das eleições em dezembro, sob alegação de irregularidades, interferência russa e supostos ataques cibernéticos que teriam prejudicado a integridade do processo eleitoral. O governo também acusou a rede social TikTok de impulsionar a campanha de Georgescu, ampliando seu alcance de forma irregular. Apesar da Agência Nacional de Administração Tributária ter descartado a influência de
de Moscou, o Tribunal Constitucional anulou o pleito, gerando a crise política. Georgescu, crítico ferrenho da OTAN, foi preso no final de fevereiro e libertado condicionalmente. Ele é acusado de incitação pública, criação de uma organização fascista e falsificação de documentos sobre o financiamento de sua campanha. O candidato nega as acusações e afirma ser um perseguido político. Georgescu, que tinha apenas 5% nas pesquisas, surpreendeu ao vencer o primeiro turno com 22% dos votos. Ele defende maior aproximação com a Rússia e é criticado por elogiar líderes fascistas romenos da década de 1930. Seu advogado classificou a anulação das eleições como um golpe de Estado e uma violação da Constituição. Vamos lá, pessoal. Você tem um cara que venceu as eleições, tinha 5%. De repente, o cara vence as eleições, ninguém esperava. Ah, não, foi a Rússia que mexeu. Não, então foi a Rússia que mexeu. E aí, vamos anular as eleições. Peraí, foi a Rússia que interferiu com o TikTok. Mas quem foi pra rua protestar foi o povo romeno. O povo romeno foi pras ruas porque disse que está se tornando uma ditadura. Cara, o modus operandi é o mesmo em todo lugar. Só que alguns, né, são mais descarados ainda. Isso que está acontecendo na Romênia, veja lá, foi preso, né, acusado de integrar uma organização fascista. Tem cara mais left people do que isso? Ah, tá de sacanagem, né? Falam que são defensores da democracia, só que a coisa não é bem assim. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nesse caso aqui. A gente precisa analisar essa matéria. Não que você já não conheça esse caso. Eu já falei para vocês 1 milhão de vezes sobre o caso do Felipe Martins. Mas por quem publicou? O Estadão. Vamos lá. Ana Paula Henkel, ela já falou que o nome de Felipe Martins corre os bastidores do Congresso norte-americano. Por quê? Porque este caso coloca literalmente um verdadeiro abacaxi na mão do Supremo Tribunal Federal, para não falar que enfiou esse abacaxi em outro lugar. Por quê? Porque o Felipe Martins, ele foi preso aqui no Brasil, mas sob acusação de que ele entrou nos Estados Unidos de forma irregular. E entrar nos Estados Unidos é crime? Não é crime? Né? Não é. Mas alegaram que porque ele ia fugir para os Estados Unidos, né? Então, né, ele foi preso. Mesmo o Supremo Tribunal Federal tendo, a Polícia Federal, tendo a geolocalização do Felipe Martins, sabendo que ele nunca foi para lá. O argumento foi esse. Só que por que essa bomba existe? Porque Felipe Martins, para ser preso aqui no Brasil, os documentos apresentados foram apresentados pelo governo norte-americano do Biden. Então o governo norte-americano do Biden colocou uma prova de que o Felipe Martins estava lá, sendo que ele nunca esteve lá. Supostamente esse documento é fraudado. Quem pediu? A quem beneficiou? Havia um conluio? Havia um acordo? É isso que o Congresso norte-americano quer investigar agora. Ou seja, a investigação entrou para o FBI norte-americano, tá? Para o FBI. Não é a Polícia Federal que está investigando, é lá. Quem falsificou esse documento e quem está, né, sob ordem de quem mandou falsificar esse documento. É o que analisa o FBI. E aí a matéria, que é do Estadão, diz o seguinte: Felipe Martins, a pedra no sapato de Alexandre de Moraes, vira um abacaxi no Supremo Tribunal Federal. E este é o abacaxi que a primeira turma do STF terá que descascar. Felipe Martins fora mantido na cadeia acusado de fazer viagem que depois provou não ter feito. Agora foi denunciado em razão de uma minuta que, segundo a defesa, não existe e que o próprio delator afirma não poder apresentar provas que comprovem a sua existência. Ou seja, ele já foi preso injustamente e agora responde um processo sem nenhuma prova. Olha só que coisa. Os advogados de Martins pretendem mostrar a fragilidade da acusação, pois outros 2 indiciados como parte do núcleo jurídico do golpe ficaram fora da denúncia. A pedra no sapato de Moraes pode se transformar assim no abacaxi despejado no colo da primeira turma, cujo único dever será concluir o caso com sentença justa. Ninguém espera sentença justa, mas a gente sabe que é o dever do Supremo. Cumprirão o dever? Pouco provável. Então, assim, isso aqui vai se tornar um assunto ainda muito questionável.
o caso Felipe Martins. Ainda vai se questionar muito, porque pessoas como o G. Dias não foram denunciados. O Mourão, estranho, não? E vários outras figuras muito alinhadas ao presidente à época, né? Ou seja, um vice-presidente não tem como não ser alinhado. Generais que estavam com o Bolsonaro, alguns não foram indiciados, outros foram escolhidos a dedo. É assim que está funcionando. Ou seja, meu amigo, ainda tem muito que se provar, né? Do lado contrário. Ou seja, o próprio sistema está dando armas para que a oposição leve provas para os Estados Unidos, né? Isso, eu sempre digo para vocês, um dia o chicote troca de mão. Pessoal, antes de passar para a próxima matéria, peço a vocês que visitem a nossa biblioteca digital e conheçam os livros que estão disponíveis para vocês: Espiritualidade e Prosperidade, Segredos dos Ricos dos Investimentos, Princípios da Holding Familiar. Tá tudo muito top aqui para vocês. Então, só acessar e fazer o download e pagar o valor que você acha justo, tá bom? E aí, pessoal, Elon Musk, né, foi gravemente atacado em suas lojas, né? Deram tiros em carros do Elon Musk, jogaram coquetéis molotovs, colocaram fogo em lojas da Tesla. Agora, o ataque foi cibernético. O X, que é a plataforma do Elon Musk, né, antigo Twitter, está fora do ar. A rede social do Elon Musk apresentou instabilidade nessa segunda-feira. Ou seja, a rede do Elon Musk não foi encontrada. De acordo com o site Down Detector, que monitora queixas de instabilidade em aplicativo, o X começou a ser alvo de reclamações por volta das 6h30 até pouco antes das 8 horas da manhã. Tá, mas quem fez esses ataques? O Elon Musk, né, publicou o seguinte: ele atribuiu a instabilidade da rede X a um pesado ataque cibernético. Houve e ainda há, segundo o Elon Musk, um ataque cibernético massivo contra o X. Somos atacados todos os dias, mas isso foi feito com muitos recursos. Ou um grupo grande e coordenado, ou um país está envolvido, rastreando, declarou Elon Musk. Então, podemos estar diante de até, né, um ataque aqui cibernético que pode gerar um conflito internacional e até uma guerra, né? Ou seja, o cara é o assessor direto do Donald Trump. Mas aí você vai falar, não, mas Sandro, não vai gerar uma guerra porque é uma empresa privada. Não. A motivação dos ataques ao patrimônio particular do Elon Musk é uma motivação política, o que gera conflitos políticos. Então, se descobrir que há um país, ou seja, um governo envolvido nos ataques contra Elon Musk, meu amigo, se você acha que vão ficar quietos, sei não, tá sendo inocente. Vamos lá, pessoal, matéria do Vinícius Carrion, que publicou aqui uma matéria da Folha de São Paulo. Então, citando sempre a fonte e dando crédito de onde a gente pega a matéria. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal voltaram a dar dinheiro de publicidade a sites alinhados ao governo Lula. Ou seja, agora você, né, vai estar financiando a campanha publicitária para o Lula tentar vencer as eleições de novo. A estratégia digital é baseada em dados, diz Banco do Brasil. Caixa afirma que critérios de escolha são sigilosos. E aí vem de novo nessa história do sigilo. O Lula gastará 3,5 bilhões em publicidade para melhorar a imagem do governo. Então, prepara que quem vai pagar essa conta é você. 3,5 bilhões só em publicidade para melhorar a imagem do Lula, não é do governo, não. O governo está pouco se lixando para você. A ideia dele é melhorar a imagem do Lula para que ele possa vencer as eleições em 2026. Mas não vai conseguir. Se houver eleições democráticas, o Lula nunca vence, tá? Matéria da Revista Oeste. Supremo Tribunal Federal. Moraes suspende reintegração de posse de fazenda invadida pelo MST. Vem cá, vamos lembrar um caso aqui, tá? Foi o caso de uma fazenda, né, lá em Mato Grosso, onde uma família estava lá há muitos anos. Eles conseguiram reverter, né, uma liminar para reintegração de posse na justiça. E essa turma do MST subiu com esse recurso até rápido demais, né, até chegar no Supremo Tribunal Federal. E aí, a lógica que a gente tem, vendo o ministro Alexandre de Moraes falando, vai lá, meus queridos,
Vai lá, meus sustentáculos da Left People, invadam. Eu vou derrubar a liminar, invadam a terra, façam o que vocês quiserem, né? Então, qual que é o sentimento que você tem? Você tem o seguinte, o sentimento é que se você invadir um prédio público, o STF vai te deixar 17 anos preso, se você for de direita. Se você invade uma fazenda privada, o STF revoga a reintegração de posse e fala para você, pode invadir, meu bebê, vai fundo. Eu não fui contratado pela família. Mas se eu tivesse sido contratado pela família, na hora que o processo estava rolando, eu ia falar, apaga tudo quanto é postagem que você tem aí, política, e só posta faz o L, tá? Compra boné do MST, compra roupa, camiseta do Lula e faz campanha pro Lula, fingindo que você votou no Lula em 2022. Assim, talvez, você não tenha esses problemas. Assim, talvez, né, você consiga até dialogar diretamente, fazendo os embargos auriculares, que é quando você chega no ouvido e simplesmente você consegue resolver o problema. Caso contrário, com base na lei, advogado já não presta para nada mais aqui no Brasil. Simples assim, tá? Tô mentindo? Flávio Dino. Supremo Tribunal Federal derruba lei que pune invasores de propriedade em Mato Grosso. Quanta coincidência! O Rogério Marinho escreveu o seguinte: um dos pilares mais importantes da nossa civilização é o direito de propriedade, que, aliás, está garantido na nossa Constituição. A relativização desse direito e a consequente instabilidade e desorganização institucional que decorrem deles são objetos do famoso, embora pouco conhecido, Manifesto Comunista de 1844, perdão. Tem método, né? E aí é óbvio que você vai falar, mas o Flávio Dino, ele é um ministro, ele tem que ser isento, nunca que ele vai ser influenciado por um manifesto comunista. Vai vendo, o Lula simplesmente falou que tem orgulho de ter colocado o primeiro comunista dentro do STF. Só que ele errou, né? Ele errou e errou feio. Não é o primeiro, não. Todo mundo sabe disso. Vamos lá, pessoal. Essa matéria eu já passei com vocês, já falei. Essa aqui é punk. Essa é punk. Supremo Tribunal Federal e Porta dos Fundos lançam uma campanha no Dia das Mulheres. Peças publicitárias em tom informal visam aproximar o tribunal dos cidadãos e conscientizar sobre os direitos das mulheres. Estratégia é alvo de críticas na web. Pensa num vídeo ruim, mas num vídeo sem um pingo de credibilidade. Eu não vou nem colocar aqui para poupar os ouvidos de vocês, mas pensa numa produção pífia. Se é para constar, porque eu entendo que quando você fala em Supremo Tribunal Federal, a seriedade do Supremo Tribunal Federal é o que é o seu precedente para que as pessoas tenham respaldo, né? Para que aproxime o Supremo Tribunal Federal da sociedade. Não é fazendo igual o Banco Central, que faz umas propagandas ridículas de, e aí, mano, você chegou aqui no AP de no seu... Ridículo! E agora vem com um vídeo desse aqui. Pensa num vídeo... Não, pensa numa coisa besta, com boneco, com uma mulher adulta falando como criancinha. Não, sabe? O Brasil ainda tem que melhorar muito, mas muito, para ser ruim. Essa é a verdade. E eu tô falando a nível de brasileiro, não. Tô falando a nível, né, dos nossos governantes. Pelo amor de Deus, né? É assim, no mínimo vergonhoso, né? No mínimo vergonhoso tudo isso que vem acontecendo. Por fim, mas não menos importante, tá? Olha só isso aqui, matéria da Gazeta do Povo. China impõe tarifa retaliatória de até 100% a produtos agrícolas do Canadá. Você entendeu. Não é contra os Estados Unidos, é contra o Canadá. O governo da China anunciou neste sábado uma nova medida que impõe tarifa retaliatória de até 100% a uma série de importações do Canadá, em resposta à mesma medida adotada pelo governo canadense em outubro de 2024. O Xi Jinping está imitando o Trump. E aí, cadê a galera da esquerda? Cadê a Left People agora? Porque quando o Donald Trump impõe tarifa, olha que canalha, tá colocando em tarifas internacionais. Aí vem,
né? Porque o Trudeau colocou tarifas contra o Trump. O Trump falou, então vou impor tarifas em você também. O Trump é um canalha. Agora, o Trudeau colocou tarifas contra o Xi Jinping também. Agora o Xi Jinping vem e fala, opa, tarifa em você também. Ué, mas aí o Xi Jinping não é canalha. O presidente da China não é canalha. Então, vocês entendem, né, que a mesma resposta que o Trump deu lá para o Canadá e vai dar no Brasil e deu para o México é a resposta que a China deu para o Canadá. E aí, a galera aí da Left People tá caladinha. Pois é, são um bando de hipócritas. Essa é a verdade. Essa é a verdade, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial para vocês ou amanhã de manhã, tá? Vai depender muito aí de muitas situações. Mas eu espero que você goste. Goste mesmo do nosso conteúdo. A gente prepara com todo carinho, com toda, sabe, dedicação de pegar conteúdos com qualidade para estar trazendo essas informações para vocês. Fechado? Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo.